Em 1 Reis, capítulo 19, no verso 19 ao 21, aqui fala do diálogo e também do chamado do profeta Eliseu com o profeta Elias. Você tem que entender que a palavra Eliseu significa Deus é salvação. Meu Deus é salvação. E isso era profético para a nação de Israel. Toda vez que Deus ele vai transferir a sua unção a um homem, o objetivo de Deus é a salvação. Deus nos dá uma unção, e aqui eu quero começar já a entrar no tema da unção. A unção ela tem um objetivo, ela pode lhe capacitar para várias áreas da vida. Ela pode lhe capacitar a ser um bom empreendedor, existe uma unção para negócios. A unção pode lhe capacitar a você ser um bom gestor, um bom líder e vai lhe capacitar na liderança. A unção de Deus, ela pode vir também para lhe capacitar para um ministério de cura, para um ministério de libertação ou até mesmo para um ministério profético e vai lhe tornar hábil naquilo. Mas o objetivo de todas as unções de Deus é que venhamos corroborar para o plano de salvação. Jesus é o Salvador, mas através da unção de Deus, nós corroboramos para que esse plano ele venha a agir na vida das pessoas. Esse plano ele venha a se concretizar na vida das pessoas, porque você vai entender que com a unção de Deus, as manifestações sobrenaturais, elas aumentam em uma dimensão além do imaginável. A grande falta da unção de Deus nos púlpitos, nas pregações e nas orações tem trazido uma escassez de milagres, uma escassez das manifestações, das visões de Deus. Não pense você que é comum as pessoas terem sonhos proféticos, que é comum as pessoas terem visões, porque isso não está comum. E sabe por quê? Por falta da unção. Porque a unção, ela abre novas dimensões. A unção de Deus, ela vai abrir janelas espirituais. E nessas janelas espirituais, as pessoas começam a ver além do natural. Preste atenção no que está escrito nesse texto, 1 Reis, capítulo 19, que está escrito 1 Reis 19, 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, estando ele com a 12ª. Olha só, a 12ª junta de boi que Eliseu estava arando a terra, o número 12, ele representa no profético decisões tomadas, decisões que foram tomadas por um propósito. Então o número 12 na Bíblia representa a decisão tomada com um propósito. Era tempo de decisão na vida de Eliseu. E a minha pergunta para você que está aí é se você também sente que é um tempo que Deus está pedindo de você decisões, que Deus está lhe levando a tomar decisões, a se posicionar diante de certas coisas. Eu acredito que toda vez que Deus vai chamar uma pessoa, ela está vivendo um tempo de muitas decisões importantes. Se isso está acontecendo com você, é porque o Espírito Santo está lhe preparando para uma obra. O Espírito Santo está lhe preparando para algo especial. É por isso que a Bíblia, ela fala dos números, porque os números, eles indicam um tempo. O tempo de algo que vai acontecer. O tempo de uma resposta de Deus. Então, quando você vê números iguais, repetindo durante a jornada da sua vida, você tem que ver qual o número
que está repetindo com mais frequência na sua vida, porque esse número ele quer dizer algo. E eu acredito que todas as pessoas aqui nessa terra, Deus ele usa de muitas maneiras para falar, incluindo os números. E aqui, quando Eliseu estava arando com a 12ª, ou seja, você tem que entender, Deus estava separando ele para ele tomar uma decisão importante no seu ministério. E diz aqui, chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Olha só, lançou a sua capa sobre ele. O que isso significa no espiritual? Isso aconteceu no natural, mas ao mesmo tempo estava acontecendo no espiritual. A capa de Elias representava a unção de Deus que estava para vir sobre Eliseu. Então a capa, ela é uma representação espiritual de algo que estava sendo programado para ser transferido. Entenda isso. Certa vez eu vi o manto do Espírito Santo. Foi uma das, posso dizer, a primeira visão espiritual que eu tive depois da minha conversão, onde eu vi o manto do Espírito Santo, e até hoje eu nunca esqueci das cores daquele manto, mas aquilo me chamou a atenção, aquilo vibrava, aquele manto vibrava, aquele manto, ele me deixou totalmente focado. Eu só consegui olhar para o manto, e você sabe por quê? Porque é isso que a unção de Deus faz. A unção de Deus é uma conexão violenta. A unção de Deus é uma conexão violenta. E quando você está tocando na unção de Deus, quando a unção de Deus ela aparece através de um manto para você, você recebe aquela comunicação. Algumas pessoas pensam a unção. O que é a unção? A unção é uma habilidade de Deus, só que ela é muito maior do que você imagina. Para você ter uma ideia, quando uma unção de Deus ela é liberada num ambiente, num lugar, ela consegue atrair a atenção de uma multidão para Cristo, para o poder de Deus. Quando a unção de Deus está derramada num ambiente, quando a unção de Deus está derramada num lugar, o homem sente essa unção, trazendo ele para um foco sobrenatural, trazendo ele para um foco de milagres. E quando Elias lançou a capa sobre Eliseu, era uma programação. Deus estava programando a unção que iria ser derramada sobre a vida de Eliseu mais tarde. E no verso 20 diz assim, então deixando este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias, vai, volta, pois que te fiz eu? No verso 21, voltou, pois, de os seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Aqui nessa passagem nós temos muitas etapas que se sucederam após Eliseu ter recebido esse toque do manto de Elias. Eu vejo que Eliseu tomou as decisões necessárias. Ele se despediu do pai, ele queimou as juntas de bois, ele distribuiu a carne para o povo, ou seja, ele estava encerrando a sua carreira aqui natural para começar uma carreira espiritual ao lado do profeta Elias. Quando conhecemos Eliseu pela primeira vez, nós descobrimos que ele não estava desocupado, ele estava trabalhando. Deus busca pessoas que tenham uma pegada, como eu costumo dizer. Deus não quer confiar seus dons, sua unção a pessoas desocupadas, a pessoas que não têm aquela força de levar a cabo a visão de Deus, o projeto de Deus. Deus quer dar a sua unção, Deus quer transferir
o manto da unção para pessoas que estejam trabalhando, empenhadas nos seus projetos, empenhadas nos seus sonhos. E aqui eu compreendo uma coisa: toda pessoa que quer ser ungida para algo, ela já precisa estar empenhada tentando romper. Ou seja, os acomodados, os paralisados, os desanimados no meio do caminho, eles não são candidatos a romper. Eles não podem receber o manto. Toda pessoa que recebe o manto de Deus, ela está de alguma forma ocupada. Ela está ocupada num sonho, ela está ocupada num trabalho, ela está ocupada no seu projeto pessoal. E aqui você vai entender algo poderoso. Deus está procurando pessoas como Eliseu, que estejam tentando romper, que estejam com uma responsabilidade sobre si e que quando receberem essa oportunidade de Deus, eles vão mergulhar fundo, eles vão tomar a decisão necessária. Porque você tem que entender o seguinte: é muito importante para Deus você tomar as decisões corretas. Quando você toma as decisões corretas para andar na unção, para caminhar no profético, no sobrenatural, você está apto para o tempo do treinamento. Porque aqui foi o chamado de Eliseu. Elias foi usado por Deus para chamar o profeta Eliseu para dentro do tsunami profético que estava sendo ministrado naquele momento. Os Elias que Deus está levantando para receber e transmitir esta unção também serão pessoas muito ocupadas. Como assim? Bom, os Elias de Deus que vão encontrar os Eliseus, que vão transferir a unção de Deus, vão ser pessoas que já estão muito envolvidas no ministério profético, muito envolvidas no trabalho de Deus, e essas pessoas vão tentar puxar os Eliseus de Deus para dentro do propósito. Eu posso afirmar para você que eu gostaria hoje, sabe, de realmente ter um tempo maior para buscar a Deus, mas eu acredito que é o tempo que Deus me preparou e me separou para isso, aonde Deus me deixou um tanto ocupado, mas ao mesmo tempo eu estou treinando os Eliseus, eu estou aqui transferindo a unção que Deus me deu, porque eu acredito que esse também é o seu tempo, é o tempo que Deus está levantando muitos de vocês, é o tempo que Deus está trazendo vocês para essa unção profética, para que vocês possam desenvolver aquilo que Deus tem preparado para a vida de vocês. Se você olhar para Moisés, Moisés foi chamado quando cuidava de um rebanho. Davi foi ungido quando também estava cuidando de um rebanho. Ou seja, Deus usa pessoas que estejam ocupadas. Deus usa pessoas, assim como você, que está aí envolvido em muitos projetos, e Deus quer te ungir para coisas maiores. Talvez você diga assim: profeta, hoje eu trabalho muito, e Deus quer me ungir ainda assim? E eu acredito que Deus vai lhe ungir com uma unção muito específica. E você vai ter que compreender que unção que Deus vai liberar sobre a sua vida, porque alguém que tem uma unção para negócios, ela não pode ser um pregador. Alguém que tem uma unção para negócios, ela não pode ser o tipo de pessoa que vai orar pelos enfermos, porque o negócio dela é ganhar dinheiro. Deus deu para ela essa unção, para que ela seja uma coluna no reino, para que ela seja uma pessoa usada no reino para financiar a palavra de Deus aqui nesse tempo. Agora, se ela tem uma unção da palavra, então ela não pode estar envolvida nos negócios aqui dessa terra. Ela não pode estar envolvida com outras coisas, a não ser que ela consiga se organizar, ser estratégica, a ponto de não perder o tempo que é destinado à palavra. Deus não está interessado na sua capacidade, mas na sua disponibilidade. Eu quero que você grave isso. Preste atenção, Deus não está interessado na sua capacidade.
porque a capacidade Ele vai liberar sobre a sua vida, porque o manto da unção, quando vir sobre a sua vida, o manto da unção, quando vir sobre a sua vida, ele virá de acordo, não com a sua capacidade, mas de acordo com a sua disponibilidade. Toda vez que você tiver a oportunidade de tocar no manto, de receber um manto, como aqui nesse evento você está agora sendo candidato a receber essa unção, você está sendo candidato a receber essa unção, saiba que esse manto está procurando os disponíveis. Pessoas que estão se colocando nas mãos de Deus, estão dizendo: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Deus, me dá essa unção. Você tem que começar a pedir essa unção de Deus. Você tem que pedir essa unção de Deus e você tem que dizer a Deus na sua oração: Senhor, eu quero fazer o que Tu queres na minha vida. Eu quero ser ungido por Ti, para aquilo que é o Teu propósito na minha vida. Porque o manto da unção está passando por vocês. Durante esses 5 dias, o manto estará passando por você. E está em você de agarrar esse manto. Certa feita, e isso eu quero falar um pouco aqui, eu entendi que Deus tem muitos mantos, porque eu tive uma visão. E nessa visão que eu contemplei, eu vi mantos, muitos mantos. E eu acredito que há muitas formas de Deus usar os homens. Ali eu compreendi que existem vários tipos de unções. E essa unção de Deus, ela está liberada nesses ambientes proféticos. Um dia, no meio das tarefas rotineiras de Eliseu, Elias caminhou pelo campo e jogou o seu manto sobre ele. E o que Eliseu fez? Matou os bois com os quais arava, fechando a porta para não regressar àquela vida. Você tem que entender que quando a unção vem sobre você, qualquer outro tipo de projeto que você tem a mais, você tem que tirar. Sabe por quê? Porque no tempo do seu preparo, você tem que focar naquilo que Deus está querendo lhe dar. É por isso que Eliseu, ele teve que matar os bois que ele estava, porque ele não podia ter para onde regressar. Ele não podia regressar. Agora ele deveria entrar no seu chamado profético, ele deveria entrar naquilo que Deus tinha preparado para a vida dele, porque ele estava sendo escolhido por Deus. Quando você é escolhido por Deus, você tem que focar na sua missão. Então toda pessoa que vai receber o manto de Deus, ela tem que focar no seu propósito, ela tem que focar no seu chamado. Você sabe o que eu fiz quando eu descobri do meu chamado, do que Deus tinha para a minha vida? Eu me foquei, eu comecei a orar muitas horas por dia, eu comecei a ler a Bíblia de capa a capa, eu comecei a buscar livros e era muito difícil encontrar livros, mas eu ia devorando cada livro que eu ia encontrando e eu fui mergulhando na unção profética cada vez mais fundo e mais fundo, porque eu precisava entender o que Deus tinha para a minha vida. E interessante, sabe quando você encontra as pessoas certas? Porque eu me lembro que naquela época, tempo dos DVDs, né, tinha muitos pregadores e eu assistia todos, mas eu me identifiquei com um ou dois apenas. E sabe por quê? Por causa da unção profética. E quando eu me identifiquei com um ou dois, eu entendi, é essa unção que eu preciso na minha vida. Então eu preciso acompanhar essa linha de entendimento. É essa a linha que fecha comigo. Você tem que entender, muitas vezes uma igreja, um pastor, um profeta, um apóstolo, não tem a mesma pegada que Deus tem para você. Sabe? Não é a mesma unção. Então não adianta você permanecer em um lugar que a sua unção é totalmente diferente daquela unção, daquela visão que está naquele lugar.
O que Deus tem para você vai fechar com você. Você tem que entender quando você pertence a uma comunidade profética. Você tem que entender quando você pertence, sabe, a uma unção ou uma linha de unção. Você consegue confirmar aquilo no seu espírito. E foi isso que aconteceu comigo. Eu consegui me identificar com uma unção. E eu passei a entender, eu preciso andar perto dessa unção, porque é esse o manto que eu tenho que me agarrar. Você tem que entender isso. Quando Deus fala, não há debate, não há discussão. Não houve discussão de Eliseu, ele simplesmente obedeceu. Não houve debate nenhum, não houve confusão. Quando você está para receber o manto de Deus, você não fica em guerra com outras pessoas. Você entra no fluxo da unção e você deixa com que aquele fluxo da unção leve para mais perto do seu propósito. Você para de guerrear com seus pensamentos, você para de guerrear com os homens e você só quer a unção de Deus. É por isso que eu digo, ontem eu falei algo no culto e é uma tremenda verdade. Pessoas que estão em Deus, elas estão totalmente focadas na unção. Elas não estão, sabe, olhando para os lados. Elas estão focadas, totalmente focadas, porque a unção, o manto traz um foco. A Bíblia nos diz, em 1 Reis 19:20, Elias deixou claro, olha só, e disse-lhe, volta outra vez, pois que te fiz eu? Quando Eliseu disse, deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe. Elias permitiu, mas ao mesmo tempo, Elias disse para ele, o que eu tenho que ver com isso? Sabe o que Elias estava dizendo para Eliseu? O chamado não veio de mim. O chamado está vindo do alto para você, Eliseu. Então você não tem que ficar respondendo a mim. Você tem que responder ao chamado de Deus. Eliseu entendeu tudo, que ele precisava se despedir rápido daquelas pessoas para entrar no seu propósito divino. E aqui você tem que compreender, para receber a unção de Deus sobre a sua vida, para receber o manto de Deus sobre você, você precisa entender que o chamado é de Deus. Você tem que entender, existe um chamado de Deus na tua vida. Você pode não saber ainda qual que é esse chamado, mas o chamado é de Deus para você. O chamado de Deus, você tem que reconhecê-lo. Qual é a área que eu fluo? Qual é a área que Deus me colocou? Isso é um chamado de Deus. Isso é um chamado de Deus, não é do homem. O homem unge você, dá cargo para você, dá título para você. Isso é coisa de homens. Mas o que Elias estava dizendo é, Eliseu, eu não tenho nada a ver com isso. Você está sendo chamado é por Deus. Então, não se trata do homem me cobrar, se trata do que Deus está pedindo de mim. Aqui vem um ponto-chave da unção de Deus. É eu compreender que não se trata do que os outros estão vendo. Não é o que os outros estão exigindo de mim, a igreja está exigindo de mim, os pastores estão exigindo de mim, não. É o que o Espírito Santo está colocando na minha vida nesse tempo. É o que o Espírito Santo está colocando na minha vida nesse tempo. A chamada não emana do homem. A palavra manto, conforme está usada aqui nessa passagem, significa coberto com uma cobertura. O manto de Elias era mais do que um pedaço de pano. Era a representação de uma unção profética. Então você tem que entender, o manto de Elias representava a unção que iria cobrir a vida de Eliseu. Não apenas o corpo de Eliseu, a vida de Eliseu. Quando você recebe o manto da unção, esse manto cobre toda a sua vida. Sua família fica em volta desse manto. Seus negócios ficam em volta desse manto. Seu futuro fica em volta desse manto. Olha que tremendo.
Quando você está debaixo de um manto profético, de um manto de Deus, você está totalmente coberto. O manto vai te cobrir, o manto vai te proteger, o manto vai ser um sinal no mundo espiritual. Eu carrego um manto no meu ministério, eu tenho um manto. Você sabe quais que são os sinais de alguém que carrega um manto? Sua peculiaridade e sua comunhão com o Espírito Santo. Uma pessoa que carrega um manto de Deus, ela pode colocar outras pessoas debaixo daquele manto e elas estarão cobertas pelo manto que aquela pessoa carrega. Agora, o manto quem escolhe para haver a transferência de unção é aquele que carrega o manto. O que carrega o manto decide transferir o manto, passar o manto ou cobrir pessoas, colocar pessoas debaixo do seu manto. Mais importante ainda, este manto era um símbolo de 3 poderosas verdades espirituais. Anota aí se você está anotando. 3 verdades espirituais esse manto. Primeiro, representava a intimidade divina. O manto representava a intimidade divina. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 13, diz: E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? O manto representava uma intimidade divina. O que significa isso? Que quem tem a unção de Deus, quem carrega o manto de Deus sobre si, esse também tem uma intimidade com o Pai, uma intimidade por causa da unção que carrega, da cobertura que está sobre ele, uma intimidade diferente. Você vê aqui que Elias cobriu o rosto com a capa, cobriu o rosto para ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque aquele manto, ele representava também a intimidade que o profeta tinha com Deus. Era o que o profeta carregava. Não era um pedaço de pano. Era realmente uma representação do que Deus havia dado para ele. Então o manto estava sempre com Elias. Não era um manto físico apenas, era algo espiritual. Quando você carrega um manto, é porque você tem uma intimidade com Deus diferente. Sabe, pessoas que carregam um manto, elas têm uma intimidade com Deus diferente. A capa da unção, o homem que carrega o manto de Deus, o homem que carrega a unção de Deus, ele está revestido de uma unção. E ele tem uma intimidade diferente com o Pai. É por isso que quando acontecia de um homem precisar de uma direção de Deus, eles iam aos profetas, porque os profetas, eles carregavam o manto da unção, o manto da intimidade. E eles, quando estavam com esse manto da intimidade, eles tinham as revelações de Deus. Então, quando Eliseu ficou diante desse manto, ele estava também acessando um novo nível de intimidade. Ele tinha intimidade com Deus, assim como todos temos intimidade com Deus. Mas quando você acessa o manto, você acessa um novo nível de intimidade. A voz de Deus passa a ser mais substancial para você, porque ela se torna mais clara, ela se torna mais manifesta. Você consegue reconhecer. Quem tem intimidade através do manto da unção tem uma intimidade diferente com Deus. E se eu falar para você que nessa madrugada Deus falou comigo, exatamente nessa madrugada Deus falou comigo, e essa é a capa da unção, é um manto que eu carrego, é um manto que você veio tocar nesse manto. Nesses 5 dias, eu espero que você toque nesse manto. Eu espero que essa unção de Deus que está aqui, ela possa ser compartilhada e capturada por você. A segunda verdade poderosa sobre o manto está lá no verso 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E estando ele com a 12ª, chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele, que nós já estudamos que representa um chamado sobrenatural.
quando você tem acesso ao manto de Deus, vocês não estão tendo acesso a esse evento do manto à toa. Isso, na verdade, é um chamado de Deus. É um chamado sobrenatural que Deus está dando a muitos de vocês. Do profético? Sim, do profético. Para que vocês entrem numa nova dimensão. Então, não fui eu que fiz essa convocatória. Na verdade, foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo está ungindo vocês agora. Ele está separando vocês para algo especial. E a terceira verdade do manto é que ele representa uma autoridade investida. Em 2 Reis, capítulo 2, verso 8, está escrito: Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu as águas, as quais se dividiram de uma a outra banda, e passaram ambos a pé enxuto. Preste atenção. O manto da unção abria, inclusive, o rio para que eles pudessem passar. O que representa isso? Representa autoridade. Quem carrega o manto tem autoridade. Você lembra que disputaram a túnica de Jesus? Por que disputaram a túnica de Jesus? Porque todos queriam ter a autoridade que ele tinha. Aquilo era uma representação. Era uma representação espiritual quando os homens estavam dividindo entre si. Não é pelo valor da túnica natural, é porque aquele manto, ele representava uma autoridade divina. Você tem que entender que a guerra é pelo manto. A guerra que nós muitas vezes enfrentamos é porque as pessoas querem ter a autoridade, só que não se conquista a autoridade se tomando a capa. Não, não é assim. É um chamado. É você estar na posição. É você estar pedindo por isso. Porque Eliseu tinha um chamado profético. Eliseu tinha um chamado profético. Você tem que entender isso. Antes de Elias chamar Eliseu, Eliseu já tinha um chamado profético. Mas a capa veio por causa de uma transferência de autoridade. Haveria de acontecer isso. O manto de Jesus é um manto de intimidade, representando o chamado sobrenatural, a investida que Deus colocaria sobre seu povo hoje. Esse manto divino é o Espírito Santo também. Em Lucas capítulo 3, verso 21 e 22, eu quero compartilhar com você essa palavra. Olha o que está escrito. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha só, quando a pomba veio sobre Jesus, a Bíblia diz que a pomba pousou sobre Jesus. O Espírito Santo é como um manto. O Espírito Santo é como um manto. Ele cobre você completamente. Quando você recebe a presença do Espírito Santo na sua vida, é como se você estivesse sendo vestido com um manto espiritual. Esse manto está sobre todo aquele que recebeu o batismo no Espírito Santo, quem recebe Cristo, quem recebe o chamado divino. Naquele momento, Jesus estava sendo validado em seu ministério, e a unção de Deus vem sobre ele, o manto cobre Jesus completamente. É por isso que nós precisamos desse manto sobre a nossa vida. É o manto do propósito de Deus. Foi este manto do Espírito Santo que capacitou a igreja para cumprir a sua missão. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O manto da unção nos dá autoridade para romper, autoridade para vencermos. Só que ao contrário do que muitas pessoas pensam, o manto é uma autoridade dada não apenas para curar enfermos e para libertar. Jesus, ele operou em várias frentes da unção. Eu vou repetir, Jesus operou em várias frentes da unção, mas é impossível um homem operar em todas as frentes da unção que Jesus operou.
Mas como eu disse, você pode operar numa frente que eu não opero, e eu operar numa frente que você não opera. Como assim, profeta? Claro, Jesus teve rompimento financeiro, rompimento material, Jesus teve rompimento de curas, de milagres, de maravilhas, de sinais, transformando água em vinho. Ou seja, você vai ver a frente da unção muito ampla no ministério de Jesus. É quase que impossível um homem natural conseguir operar em todas as frentes que Jesus operou.